talvez de todos os projetos que a gente fez Brasil afora, seja um dos mais delicados do ponto de vista de ser respeitoso com a memória e com o valor que as pessoas dão para o espaço. Você pode, assim, caminhar aqui e apreciar de fato tudo aquilo que foi construído ao longo de muitas e muitas décadas, né? Tem uma característica aqui da estância que a paisagem ela está toda pronta, né? As árvores já estão formadas, os caminhos já estão construídos. O barulho dos passarinhos é uma coisa muito marcante quando a gente chega aqui. Tem que haver uma sensibilidade muito maior na hora de propor qualquer coisa que a gente vai fazer aqui para a estância. Então, acho que a grande questão aqui é como que você traz infraestrutura para que as pessoas possam habitar esse espaço, para que elas possam viver aqui, sem prejudicar, sem tirar as características que a estância tem hoje. Porque as pessoas vão vir para cá por conta dessas características. Infelizmente, né, boa parte dos projetos eles partem num cenário, vamos dizer assim, quase de terra arrasada. Pode ocupar aí tudo que der para ocupar e vamos em frente, que o produto é esse e é dessa forma que a gente quer. Aqui é o reverso. Eu vindo para cá, eu estava imaginando que assim, é quase como se você tivesse que projetar um loteamento, um empreendimento, né, um bairro, dentro da casa de uma pessoa, porque é mais ou menos isso. É a história da vida deles e a história da vida da cidade que foi acontecendo aqui. Se tem uma palavra que tem que definir o nosso trabalho na hora de projetar, é respeito, sabe? Respeito pela história, pela paisagem, pela vida que se construiu nessa estância. Tem alguns partidos que são fundamentais. Respeitar os caminhos existentes, principalmente a entrada principal da fazenda, né? Essa alameda toda muito bem formada que a gente tem na entrada da estância, ela vai ser 100% preservada. Tem momentos em que a gente vem com pisos de pedra, em alguns momentos onde é possível, você vem com piso de asfalto, mas a gente está planejando manter muitos dos caminhos em areia, como eles são hoje. A gente dividiu o projeto em pequenos bolsões para que você tenha uma sensação de identidade em cada um desses bolsões, que é meio que a gente sente quando vai andando na propriedade. Então, não é um projeto que você vai ter aquelas ruas infinitas. A gente está procurando trabalhar com pedaços de ruas menores e criar esse sentimento de descoberta, né? Eu acho que o mais gostoso quando você está andando numa cidade ou está andando num bairro é você ir descobrindo coisas ao longo do caminho. Então, ora você está numa alameda mais conformada pelas árvores, em alguns momentos você vai entrar em clareiras ou pequenas pracinhas. Então é um percurso super interessante para que as pessoas tenham, de fato, vontade de caminhar, que seja uma jornada prazerosa até chegar na lagoa. Os lagos aqui, eles têm que, de alguma forma, conversar com a paisagem existente. Então, os lagos, eles são um elemento a mais. Talvez nem seja um elemento principal. Eles vêm só para somar, né? Para trazer a água e para trazer esse clima que a gente quer, de espaçamento entre os lotes, um projeto mais arejado, vamos dizer assim. Os lagos, além dessa função paisagística, eles têm uma função ambiental importante, porque eles controlam o regime de chuvas, né? Os lagos eles retêm a água da chuva e de alguma forma eles vão regular para que a gente não impacte o entorno. A gente vai ter, na verdade, um empreendimento em que o pós-ocupação dele vai ter o mesmo tipo de regime de drenagem que a estância tem hoje, né? Então a gente vai ter zero impacto em relação aos vizinhos, em relação à propriedade. A paisagem que já existe aqui não tem preço, né? Se você fosse
projetar um empreendimento com estas características, você precisaria de muitas e muitas décadas. Não tem como reproduzir, não tem como criar em laboratório, vamos dizer assim, o que a gente tem aqui na estância, né? É uma coisa que só décadas e décadas de cuidado, de pessoas morando nesse lugar, pensando onde elas vão plantar cada uma das árvores, como elas vão fazer cada um dos caminhos, o tempo que você precisa para a vegetação crescer, para ela se formar, para as matas se formarem, para os animais de alguma forma se acomodarem nesse ambiente. Não tem como fazer isso do zero, né? Tem, mas você precisa de décadas e décadas. Viajando mundo afora, você vê coisas muito bonitas que foram feitas do zero, mas não tem como reproduzir o tempo, né? Não tem como reproduzir a história. Tem uma característica dessas propriedades que tudo envelhece muito bem, né? A arquitetura envelhece bem, os caminhos envelhecem bem, as árvores elas envelhecem bem. Então, que é uma coisa que é difícil a gente achar no mundo contemporâneo, né? As coisas são feitas para durar pouco e elas envelhecem muito mal, né? Então, você morar num lugar que foi forjado ao longo de muitas décadas é uma coisa muito especial. Essas características elas fazem com que a estância seja totalmente diferente, não só dos outros empreendimentos que a gente vê em Pelotas, mas eu acho que de 99% dos empreendimentos que a gente vê Brasil afora. De primeira moradia, tão próxima à área urbana como a gente tem aqui, eu não conheço outro.